Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 1º de fevereiro, começamos o segundo mês de 2023. Eu sou Thaís Herédia e vamos juntos nesta super quarta-feira. Minha gente, super quarta-feira não podia ser mais super do que essa. Porque vocês sabem que esse é um apelido que só cabe aqui no Brasil, porque é uma coincidência da decisão do Fed, do Banco Central Americano, sobre os juros, com a decisão do nosso Copom aqui. Ambos têm um calendário parecido e que há essa coincidência várias vezes ao longo do ano. Quando a política monetária está ok, ninguém está prestando atenção no que faz o Banco Central, a gente nem dá bola, né? Mas vivemos tempos estranhos. No Brasil, a gente nunca largou de vez de falar dele, mas no mundo desenvolvido, sem inflação há décadas, ninguém nem queria saber o que fazia o Banco Central. Pois bem, agora é diferente. E nesta super quarta-feira, especificamente desse dia 1º, além de termos os dois bancos centrais, temos a posse no Congresso Nacional e a disputa pela presidência da Câmara e do Senado. No Senado Federal, o trem tá feio, não está definido ainda, né? O governo talvez tenha dado de barato que o Rodrigo Pacheco ia ser reeleito e a contagem de votos ainda mostra vantagem para ele, mas como a gente bem sabe, a turma vota em secreto, né? O voto é secreto. Então, há já a previsão de traição partidária. Olha que beleza, né? Mas, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte. Hoje, a política vai invadir um pouquinho o nosso podcast. Vamos começar falando da economia, a expectativa para as decisões, mas vamos terminar falando da política porque, afinal de contas, temos que prestar atenção no que vai acontecer no Congresso Nacional, a divisão de forças políticas, o perfil de quem vai comandar a pauta, as comissões mais importantes, para já começar a desenhar o cenário da tramitação das reformas no Congresso Nacional, né? Temos a reforma tributária, temos a reforma das regras das contas públicas, né? Do já famoso e celebridade arcabouço fiscal. Então, a política hoje se mistura com a economia. Do lado de cá, na super quarta da economia, o Copom do BC brasileiro tem a missão de lidar com o processo inflacionário. Ok, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas o nosso BC também está lidando com uma carga enorme de ruído que aparece ao longo do caminho. Os ruídos mais barulhentos, têm vindo exatamente do Palácio do Planalto e da esplanada dos ministérios. Vocês reparam, dia sim, outro também tem alguém tacando pedra no Banco Central, no patamar dos juros, citando vários problemas decorrentes disso, como se o juro não fosse uma consequência, né? O juro não é causa dos problemas brasileiros, os juros é consequência de vários dos problemas da economia brasileira. Então, o Banco Central agora, além de garantir uma estratégia de juros para derrubar a inflação, o Roberto Campos Neto e a equipe do Comitê de Política Monetária, eles vão ter que aparecer, gente, com uma barricada institucional muito forte. Então veja a situação esdrúxula que nós chegamos. Nós, durante muitos anos, desde Fernando Henrique, desde o Plano Real, o Banco Central não era independente por lei, mas era independente no seu dia a dia, né? Foi assim com o Banco Central de Fernando Henrique, foi assim com o Banco Central de Lula, com Henrique Meirelles nos dois mandatos. No mandato de Alexandre Tombini, no governo de Dilma Rousseff, essa independência ela deixou de existir, né? Houve uma interferência política muito forte, o Banco Central não conseguiu separar, botar um muro ali, um muro de percepção de que ele tinha independência para tomar decisões sobre a política monetária. Ela foi recuperada, essa credibilidade, essa percepção de independência, foi recuperada com Ilan Goldfein no governo Temer e foi chancelada pela lei que instituiu a independência do Banco Central, chancelada também pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nós estamos numa situação em que agora tem a lei, mas o governo contesta.
o governo questiona. Então, é aquele tipo de situação que a gente se pergunta assim, gente, será que essa lei vai pegar no Brasil? Então, além de combater a inflação, o Roberto Campos Neto vai ter que mostrar que essa lei vai pegar no Brasil. E aqui tem uma coisa importante, minha gente, a sintonia e a delicadeza da comunicação do Banco Central. Quantas vezes vocês já me ouviram falar sobre a importância da comunicação como uma ferramenta de ancoragem das expectativas, né, de convencimento da sociedade brasileira, dos agentes econômicos, de que essa é a estratégia mais correta, de que o Banco Central está à frente dos acontecimentos, está acompanhando o ritmo das coisas como deve ser. Dessa vez, né, o Campos Neto vai precisar encontrar um tom mais duro e muito bem formado para proteger a credibilidade da política monetária, da autoridade monetária, sem vazar para a política. Porque essa é uma contaminação indesejável para qualquer banqueiro central, ainda mais aqui no Brasil, né, que nós ainda estamos no processo de construção dessa credibilidade. A gente tem uma moeda há pouco mais de 25 anos, é quase nada. Então, essa comunicação hoje, por isso que mais importante do que a taxa, ninguém espera que mude nada, né, vai continuar em 13,75% ao ano, vai ser o comunicado. Já tem sido assim há algum tempo, desde um pouco antes da eleição para cá, né, temos uma troca de governo com o Banco Central independente, com o presidente do BC e os diretores do BC com mandatos fixos que ultrapassam a posse do novo governo, que é o caso, inclusive, do presidente do Banco Central, que fica mais 2 anos, não tendo sido apontado pelo atual presidente, como na maioria dos países desenvolvidos. Então, não dá para ter uma regra de país desenvolvido com uma cultura de país emergente em que as leis não pegam, ou com uma cultura brasileira mesmo, né, em que as leis não pegam. E mesmo se tratando de lei da economia, vamos falar da outra lei máxima que está imperando no Brasil nos últimos anos e que já foi derrubada, desrespeitada pelo próprio governo, o teto de gastos, que mesmo super questionado e praticamente não valendo mais, continua sendo o fiel da balança, está escrito na Constituição. Então, o governo passado desrespeitou adoidado o teto de gastos e o atual disse, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma nova regra, até abril nós vamos apresentar uma nova regra e até lá vai misturando bravata política com moderação, com tentativa de convencimento de que não será uma repetição, por exemplo, do que foi a política econômica do governo Dilma, que é uma preocupação enorme, porque foi a política econômica que criou a condição de fragilidade das contas públicas. Desde lá, o país convive com déficits gigantes e com o crescimento da sua dívida pública. Portanto, é nesse ambiente que o Banco Central precisa tomar decisão, precisa se comunicar com a sociedade diante desse ataque e garantir que ele vai saber atravessar essa balança ainda um pouco desequilibrada, né, entre a tentativa de moderação de Fernando Haddad, por exemplo. Ontem nós vimos lá o comboio, né, de ministros da economia na Febraban, declarações sensatas, declarações moderadas, né? Depois, mais tarde, mais bravatas do presidente da República, até o vice-presidente ontem falou mal do Banco Central. Então, como conviver com essa gangorra e tomar decisões de política monetária? Esse foi o assunto que eu tratei hoje com a Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da Galápagos Capital, e ela traça aqui um cenário bem interessante, uma explicação bem bacana para a gente acompanhar o que está acontecendo. Vamos ouvir. Essa balança, né, essa gangorra que você falou, explica muito a volatilidade nos mercados, nos ativos domésticos, né? Então você tem, dia que abre muito juros, dia que cai, né, que sobe a curva de juros, a expectativa de juros daqui até 2040, tem dia que você tem um dia mais positivo e esses juros, principalmente de longo prazo, caem, o câmbio até a semana passada também passou por essa volatilidade. A gente tem que lembrar que no começo de janeiro, logo na primeira semana, o câmbio chegou a quase 5,40 ou bateu 5,40, se não me engano. Agora, na semana passada é que ele realmente pegou uma tendência de apreciação mais forte, né? E a Bolsa também teve muita volatilidade, né? Lógico que o saldo no mês ele é positivo para a Bolsa, mas teve muitas idas e vindas. Eu acho que refletindo justamente isso, né?
né? Então você tem a provocação, o mercado reage negativamente, aí vem o Haddad ou vem um outro emissário do governo e fala que não é bem assim, e o mercado acredita, aposta que não. Então não é bem assim e tem um dia melhor. Agora quero te ouvir sobre essa super quarta-feira, Tatiana. Temos Copom com um desafio que eu citei há pouco aqui na abertura do Money, o desafio de mostrar uma barricada institucional. Eu disse que estamos vivendo uma situação esdrúxula. Antes o Banco Central não era independente por lei, mas os governos cediam a independência ao BC. Agora que o Banco Central é independente por lei, o governo quer tomar de volta, né? Quer dizer, uma situação oposta do que a gente viu. E queria te ouvir sobre o papel da comunicação do Banco Central, qual é o tom que Roberto Campos Neto tem que passar e encontrar nessa comunicação para fazer essa barricada institucional da independência do BC e, ao mesmo tempo, manter a credibilidade na política monetária. Olha, ele tem que manter, na nossa opinião, ele tem que manter as sinalizações que ele deu, principalmente nas últimas reuniões, né? Nas reuniões do último trimestre, né? Então, ele tem que sinalizar que ele mantém a estratégia de juros altos por mais tempo. Por quê? Porque as expectativas de inflação da decisão de 7 de dezembro, que foi a última para agora, todas elas, para todos os horizontes, subiu, né? Então a expectativa de inflação para esse ano subiu e está na casa dos 5,7%. A expectativa para 2024 também subiu e está distante da meta, se não me engano está em 3,9%, sendo que a meta é 3%. E a expectativa para 2025 e 2026 também estão acima da meta, né, em 3,5%. Então, para ele conseguir fazer essa convergência da inflação, que está alta, para a meta, ele tem que sinalizar que a estratégia dele é manter juros altos, com um aperto monetário forte, até que ele consiga essa convergência, porque ele não conseguiu. O resultado até agora foi a inflação, de fato, ela fechou o ano passado em 5,79%, né, o IPCA foi 5,79, mas as expectativas, elas não cederam, né? Elas não estão em linha, nem no longuíssimo prazo, elas estão em linha com a meta. Então, tem um trabalho sinalizando que tem um trabalho pela frente para essa convergência da inflação. Um ponto, além da questão das expectativas, que também reflete um pouco a questão fiscal, tem a própria questão fiscal, né? O ano passado a gente teve uma política fiscal expansionista, ou seja, era o Banco Central fazendo o aperto monetário, mas a política fiscal aumentando a renda, né? Ou via redução de tributos, ou via transferência direta de renda, aumentando a renda, ou seja, dando impulso para a demanda, né? Esse ano você tem uma expectativa de transferência de renda, de manutenção de grande parte da redução de tributos que foram feitas no ano passado, ou seja, né, a política fiscal segue expansionista, né? Precisa aí a gente andar no ano e ter a aprovação do novo arcabouço fiscal, saber o que é esse novo arcabouço fiscal. Então você precisa mexer nas expectativas com relação à questão fiscal para que a política fiscal deixe de ser um impulso contrário à política monetária. Então, nesse sentido também, na nossa opinião, o Banco Central tem que manter a sinalização de estratégia de que os juros vai ficar alto por bastante tempo, né? Então, ele está certo nessa estratégia, e isso reforça a independência dele, e no tempo, não agora, mas no tempo tende a realmente trazer essa inflação para a meta. Isso não vai acontecer esse ano, mas deve acontecer ao longo de 2024, 2025. Bom, a decisão do Copom só sai depois das 6h30 da tarde, tem o comunicado. Agora vamos falar do outro Banco Central, para completar a super quarta-feira, que é o Banco Central dos Estados Unidos. A decisão de lá sai às 4 da tarde e Jerome Powell, o chairman do Fed, fala às 4h30. Lá tem um esquema diferente, né? Lá e na Europa, os presidentes dos bancos centrais, eles fazem um discurso logo depois da reunião e respondem perguntas dos jornalistas. Aqui no Brasil já foi assim uma vez, lá no passado, na época de Armínio Fraga era assim, mas não deu certo e eles foram abandonando isso e criaram um comunicado como instrumento oficial de comunicação. Mas, enfim, a grande expectativa é pelo que vai dizer Jerome Powell. O mercado não faz nenhuma aposta diferente de um aumento de 0,25 ponto percentual nos Fed Funds
para ficar no intervalo entre 4,5 e 4,75. A grande leitura agora é o seguinte, tá, mas o Jeremy Powell vai sinalizar o quê? Que tem mais altas pela frente, já está vislumbrando ali uma saída desse ciclo de aperto dos juros, porque os indicadores todos que têm saído de atividade econômica nos Estados Unidos estão mostrando que há desaceleração, mas há persistência também. Então, já há uma desaceleração em curso, mas há uma persistência, principalmente no mercado de trabalho, geração de vagas e tal, que é uma fonte inflacionária reconhecida e alertada, inclusive, pelo próprio Banco Central. Então, nós vamos ouvir agora a Carla Argenta, que é economista da CM Capital, falar um pouco sobre esse papel dos BCs, né? Exatamente de esfriar a atividade econômica, esse desafio de esfriar a atividade econômica para conter a inflação. Vamos ouvi-la. Ocorre que, neste momento, o Fed, que conduz a política monetária, entende que a principal necessidade da economia é o controle inflacionário e já mencionou a partir dos seus membros, dos discursos dos seus membros e dos seus relatórios oficiais que, se for necessário chegar a um patamar onde o crescimento da economia adentre o terreno negativo para conseguir esse controle inflacionário, assim a instituição fará. Neste momento, os dados de atividade mostram uma evolução errática. Por vezes eles sugerem crescimento econômico, por vezes eles sugerem estagnação e até mesmo recessão econômica nos Estados Unidos. Mesmo nesse contexto, os membros do FONC não estão convencidos de que a inflação está sob controle, de que a política monetária já fez seu trabalho e de que a inflação não voltará a assolar a economia norte-americana. Portanto, a tendência é de uma continuidade, mesmo que paulatina, desse aperto monetário. Nesse contexto, nós podemos esperar que talvez, esse pouso suave ele não aconteça, mesmo que seja corroborada a expectativa do mercado de que o reajuste de 25 pontos base seja levado a cabo pela instituição nesta quarta-feira. Bom, tá aí, às 4:30 da tarde temos a decisão, então amanhã, no episódio de quinta-feira, óbvio, vocês já se preparem porque vamos falar bastante de juros e bancos centrais. Turma, mais um capítulo de Americanas. Ontem à noite, na terça à noite, era tarde, a Americanas publicou um fato relevante dizendo que pediu à Justiça uma autorização para tomar um crédito, tomar uma dívida extra de R$1 bilhão. A ideia é pegar esse dinheiro para manter a operação da companhia. E esse empréstimo, se for autorizado pela Justiça, lembrando que a Americanas está em recuperação judicial, ele ganha prioridade na hora que a Americanas começar a pagar seus credores. Então, os acionistas estão pedindo R$1 bilhão numa operação chamada de DIP, que é esse empréstimo que não só possibilitaria a continuidade da operação da companhia, que está devendo tudo, né? Luz, telefone, água e tudo mais, e acaba ganhando relevância e prioridade quando começar a pagar os credores. Agora, tem uma coisa importante aqui, precisa ter uma contrapartida. E se essa autorização para esse novo empréstimo for concedida, os acionistas de referências da Americanas, os já bem famosos, né? Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, vão avaliar, colocar o mesmo valor na companhia. Então, eles tomam empréstimo de R$1 bi e tiram também ali da fortuna deles, que chega a 180 bilhões de reais, e tira R$1 bilhãozinho, né, para garantir a operação da Americanas. Portanto, minha gente, é mais um capítulo de uma história que está só no começo. Saca aquelas séries que tem várias temporadas? Tá com cara de que vai ser assim a Americanas. Vamos falar um pouquinho de mercado, porque janeiro foi um bom mês para os mercados, lá fora e aqui. Aqui no Brasil, janeiro foi um mês muito volátil, então teve repercussão dos passos do governo Lula, do 8 de janeiro, da reabertura da China, da desaceleração do aperto monetário nos Estados Unidos, se vai rolar, se não vai rolar, se vai ter recessão no mundo, qual a profundidade, qual a extensão, quando vai começar, quando vai terminar. Ainda assim, a Bolsa Brasileira conseguiu subir quase 4%,
aos 113 mil pontos, na verdade é 3%, um pouco mais de 3% aos 113 mil pontos. Quem subiu quase 4% foi o real, ou seja, o dólar caiu quase 4% e fechou o primeiro mês do ano, cotado a R$ 5,07. Eu vou trazer para vocês aqui um levantamento feito pelo Matheus Apud, nosso editor de economia, que mostra os principais índices e ativos do mundo agora em janeiro. Então, vamos olhar e vamos dizer, poxa, o Ibovespa, mesmo nessa volatilidade toda, conseguiu ir bem, hein? Subiu 3% e tal, se manteve lá nos 113 mil pontos, mas aí a gente vai olhar para os outros índices para entender, tá bom, mas vale? É isso mesmo, né? Ou podia ter sido melhor? Eu deixo para vocês responderem depois de ouvir o que eu vou contar agora. Esse levantamento, então, do Matheus Apud. Gente, olha que loucura. Sabe qual foi o ativo que mais cresceu agora no primeiro mês? Bitcoin. Mais de 40% de valorização. Melhor janeiro em 10 anos. Olha que maravilha. Nasdaq subiu mais de 10%. Também melhor janeiro. Sabe em quantos anos? 22 anos. Mais de 10%. Aqui tem recuperação das Big Techs. Hang Seng, que é o índice de Hong Kong, subiu também ali perto da Nasdaq, um pouco mais de 10%. O Eurostock, que é um índice das bolsas europeias, subiu quase 10%, melhor janeiro em 7 anos. O S&P 500, que é o principal índice da bolsa americana, subiu mais de 6%, melhor janeiro em 4 anos. Xangai, na China, subiu quase 5,5%. E aí vem o patinho feio, o Ibovespa, lanterninha, com 3,37%. O Ibovespa perdeu para o dólar, né, que caiu quase 4%, como eu disse há pouco. Então, temos um mundo com apetite ao risco elevado, uma perspectiva de redução desse ciclo de alta dos juros, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Uma esperança, tá mais para esperança do que perspectiva, viu, minha gente? Uma esperança de que a recessão vai chegar, mas não vai ser tão profunda assim, e, portanto, esse desempenho aqui no Brasil, o que fica claro diante desse desempenho das bolsas lá fora, e mesmo com fluxo estrangeiro muito forte vindo para cá, fica claro que a volatilidade e a percepção de risco político, risco fiscal, segurou a recuperação da Bolsa brasileira, né? Quer dizer, aquela lua de mel do início de governo e tal, ela foi completamente abortada. Óbvio que tivemos 8 de janeiro e tal, mas a resposta a 8 de janeiro foi muito rápida e forte institucionalmente, portanto o mercado inclusive apoiou e aprovou a forma com que o governo respondeu. Foi a pauta política voltada para a economia que assustou e que manteve a percepção de risco elevada sobre o Brasil. Então, os estrangeiros estão vindo para cá aos montes e os brasileiros estão saindo dos ativos brasileiros também aos montes. Como vai ficar essa balança? Quem vai ficar em prato de que lado? É o que a gente vai acompanhar ao longo do mês de fevereiro, com todas as novidades que estão para vir. Eu volto na quinta-feira com o nosso novo episódio do CNN Money. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.